3, 4. No episódio de hoje, como funcionam as vacinas? Você já reclamou de dor quando tomou alguma vacina? Saiba que essa dorzinha não é nada perto das doenças que ela ajuda a combater. As vacinas permitem ao nosso sistema imunológico conhecer alguns micro-organismos nocivos, como vírus e bactérias, e assim estimular a criação de anticorpos, sem que tenhamos que desenvolver a doença. Vacinas produzidas a partir de micro-organismos mortos ou das toxinas produzidas por eles são as mais seguras, mas são necessárias mais de uma dose para criar uma proteção prolongada. Já as produzidas com micro-organismos vivos enfraquecidos são as que melhor estimulam o sistema imunológico, necessitando apenas de 1 ou 2 doses e mantendo a imunização por muitos anos ou até mesmo pelo resto da vida. muito interessante, não? Nos vemos na próxima. It's the dream. Bom, hoje eu vim fazer o meu trabalho aqui de Feira de Ciências sobre inteligência artificial, mas dessa vez, devido à pandemia, eu estou aqui em casa fazendo esse trabalho. Eu até montei minha janelinha aqui e, bom, vamos fazer esse trabalho então. Bom, para começar, a inteligência artificial que você vai ver por aí sendo citada como apenas IA ou AI, de Artificial Intelligence, é um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana, indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma, baseadas em padrões de enormes bancos de dados. O que é inteligência artificial? Podemos definir inteligência artificial no grosso modo
como a capacidade das máquinas de pensarem como seres humanos, aprender, perceber e decidir quais caminhos seguir, de forma racional, diante de determinadas situações. Até então, os computadores precisavam de 3 grandes pilares evoluir da computação simples para o atual, da inteligência artificial. Como assim máquinas inteligentes? A inteligência artificial, em sua essência, permite que os sistemas tomem decisões de forma independente, precisas e apoiada em dados digitais, o que, numa visão otimista, multiplica a capacidade racional do ser humano de resolver problemas práticos, simular situações, pensar em respostas ou, de forma mais ampla, potencializar a capacidade de ser inteligente. Onde podemos encontrar inteligência artificial? A IA está por todos os lugares, no carro autônomo, no chão de fábricas e no sistema de atendimento dos hospitais, mas também está na rede social, no seu celular, no antivírus, no buscador de internet. O Google, por exemplo, é um exemplo de empresa AI First, ou seja, todos esses produtos têm processos de machine learning. No Google Fotos é possível procurar por objetos e situações específicos, de abraços a cachorros, cores, entre muitas outras coisas para o nosso dia a dia. E também temos exemplos de aplicativos que usam a inteligência artificial, como Amazon, Facebook e Apple, entre outros aplicativos. Bom, e esse foi o meu trabalho de inteligência artificial da Feira de Ciências de 2020 e... Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda Santiago e eu sou da turma 92. Eu venho hoje aqui falar de uma forma bem breve sobre a relação indígena-natureza e os impactos da pandemia nas comunidades indígenas. Vamos lá? Os indígenas, assim como as ditas comunidades tradicionais, respeitam o meio ambiente, visto que ele é o meio de vida deles. Sua sobrevivência é diretamente dependente da conservação da natureza. Os Yanomami, por exemplo, utilizam a palavra Oriri para se referir à terra-floresta, entidade viva, dotada de um sopro vital e de um princípio de fertilidade, de origem mítica. Para as populações indígenas, as atividades produtivas são basicamente para a subsistência. Assim, apresentam forte dependência em relação à natureza e aos recursos naturais renováveis, os quais são mantedores de seu modo de vida. Culturalmente, a natureza representa para os indígenas muito mais do que um meio de subsistência. Representa o suporte da vida social e está diretamente ligada aos sistemas de crenças e conhecimentos, além de uma relação histórica. Observa que a posse da terra para os indígenas configura um direito congênito, pelo fato de esses grupos possuírem ao longo dos anos uma relação histórica e cultural com suas terras. Assim, a relação com a terra ocorre desde o espaço físico, atrelado à floresta local, comunitário, de subsistência para caça e pesca, até o ambiente categorizado por meio da taxonomia. Neste ambiente, a relação social é guiada pelos não-humanos, estabelecendo-se no mesmo patamar dos insetos. Na relação do indígena com a natureza, no aspecto da cultura, acentua-se o forte valor simbólico dado pela natureza aos elementos da cultura indígena. A natureza constitui culturalmente interferência em seu modo específico de vida, diretamente permeada por relações complexas que variam de condutas coletivas advindas de seus ancestrais, mesmo em diferentes grupos étnicos. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre a pandemia. O atendimento dos indígenas doentes se torna particularmente complexo quando a aldeia fica longe dos centros urbanos. Se existe algum posto de saúde nas proximidades, ele normalmente está equipado para cuidar
apenas de doenças mais simples, que não tenham complicações. Por conta própria, alguns povos ergueram barreiras nas estradas que levam a seus territórios, na tentativa de impedir que pessoas não indígenas entrem e introduzam o vírus. Uma grande ativista indígena uma vez falou: "Não foi só bala que matou meu povo". E de fato, isso é verdade. Nós, pessoas brancas, mesmo que estamos passando por uma pandemia, continuamos querendo fazer contato com indígenas. E querendo ou não, nós estamos levando doenças de novo para essas comunidades que supostamente deveriam estar protegidas da pandemia. Com a morte de indígenas mais ancestrais, mais velhos, nós temos línguas sendo colocadas em perigo. Então, por favor, não façam contato com indígenas, deixem eles lá, esperem a pandemia passar, então visitem quantas aldeias vocês quiserem. Esse foi o meu trabalho para a Feira de Ciências. Um beijo. Bom dia, meu nome é Larissa Cerini, eu sou da turma 92 e na Feira Científica desse ano eu estou fazendo junto com a Gabriele Dornelles, da 92 também, e o Guilherme Leal, da 83. O tema que nós escolhemos foi sobre poluição. A poluição ela pode ser definida como uma atividade que degrada o meio ambiente, afetando as características físicas e químicas de determinado ecossistema. O termo poluição refere-se à degradação do ambiente por um ou mais fatores prejudicais. Ela pode ser causada pela liberação de matéria e também de energia, no caso calor, luz, som, os chamados poluentes. A poluição ela também tem suas consequências, entre elas morte por asfixia, morte de rios e lagos, destruição da camada de ozônio, chuvas ácidas, inversão térmica, mutações genéticas e entre outras. Agora a Gabi vai falar um pouquinho mais a fundo sobre a poluição. O Brasil é o quarto país que mais gera lixo plástico no mundo. O país gera mais de 11,3 milhões de toneladas de lixo plástico por ano, atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. Parte termina em aterros e lixões e a outra sequer é coletada. Em São Paulo, a cada ano, cerca de 10 milhões de toneladas de lixo plástico chega aos oceanos. Nesse ritmo, até 2030 o lixo plástico será praticamente onipresente nos oceanos, com volume equivalente a 26 mil garrafas de 500 ml de água a cada quilômetro quadrado. A poluição afeta animais aquáticos, por exemplo, tartaruga, peixes, golfinhos. Mais de 100 mil são mortos por ano. E os animais terrestres também são muito afetados. Para piorar, o país só recicla 1,28% do total produzido, muito abaixo da média global, que é de 9%. No Brasil, segundo dados do Banco Mundial, mais de 2,4 milhões de lixo descartados são descartados de forma irregular, sem qualquer tipo de tratamento, são descartados a céu aberto. Outros 7,7 milhões de toneladas são destinadas a aterro sanitário. Concluindo o que as meninas disseram, o nosso objetivo é alertar as pessoas sobre a poluição do nosso país e também prevenir a vida marítima e terrestre. Precisamos de um país mais saudável para obtermos um ambiente e uma civilização melhor para os dias de hoje e para as próximas gerações. Temos que pôr a mão na consciência e entender que se cada um fizer a sua parte, podemos tornar o mundo um lugar menos poluído e mais limpo. Então esse foi o nosso trabalho e nós gostaríamos de agradecer às professoras de ciências e à escola que nos proporcionaram esse trabalho que tanto nos ajudou quanto gostaríamos que ajudasse ao público a assistir. Um abraço a todos e obrigado pela atenção.